Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Conexão Divina. Hoje queremos falar sobre o desafio da música gospel na nossa sociedade, cá em Angola, que tipo de impacto é que tem a música gospel e quais são os desafios que ela apresenta. No estúdio temos hoje convidados pastor, temos convidados músicos, tanto feminino, masculino, enfim, na primeira pessoa poderão apresentar quais são os desafios da música gospel. Não saia daí, hoje o programa estará interessantíssimo. Deus lhe abençoe, em poucos segundos já voltamos. Seja bem-vindo ao programa Conexão Divina. Como atrás disso, queremos falar dos desafios da música gospel. A música gospel teve uma grande evolução aqui na nossa sociedade, cá em Angola. Passou de dentro das paredes das igrejas e foi um bocadinho para as rádios, para as ruas. As letras foram melhorando cada vez mais, o elemento evangelho foi sendo considerado, de forma que os músicos passaram a fazer músicas que não simplesmente podem ser consumidas entre as quatro paredes da igreja, mas também fora, na nossa sociedade. As músicas começaram a entrar, inclusive, em algumas movimentações, em alguns lugares onde se promovem o concurso das músicas ou as músicas mais badaladas. Prêmios foram sendo distribuídos por causa da música gospel, reconhecendo, obviamente, a qualidade que ela foi apresentada. Sobre estas questões e outras ainda, como a questão dos ritmos e dos tipos de música que pode ser feito no gospel. Será que é possível fazer kuduro gospel? Será que é possível fazer um techno gospel? Será que é possível fazer um samba gospel, um kizomba gospel? Enfim, todas essas nuances vamos observar aqui. E tenho aqui convidados que vão me ajudar a encontrar, portanto, as soluções e os desafios dela. Quero lhe apresentar, eu tenho aqui no estúdio o pastor Noé Mateus, já um habitué no nosso programa. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo facto do programa Conexão Divina e o pastor Ismael me darem mais uma vez a oportunidade de cá estar para abordar este tema que eu tenho a plena certeza que vai ser bom discutir acerca dos desafios da música gospel em Angola. Muito obrigado. Também no estúdio tenho Beth Mambo. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, pastor. É uma honra e privilégio fazer parte então deste programa, onde vamos falar sobre aquilo que é meu ministério também de outros músicos gospel. E vamos poder certamente aprender muito e sairmos daqui com novas ideias para ajudarmos, sobretudo naquilo que é o crescimento da música gospel em Angola. Muito obrigado. Hoje temos, portanto, alguns nomes da nossa praça musical. Portanto, também tenho aqui no estúdio o Gui Destino, é músico, é compositor, é produtor musical, é professor de música. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, pastor. Uma honra estar sempre na igreja, no programa e ao lado do meu amigo pastor Ismael. Muito obrigado. E também tem aqui o pastor Gelson João. Pastor Gelson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meu pastor. É um prazer enorme estarmos aqui conectados divinamente. Muito obrigado. Pois bem, falávamos sobre os desafios da música gospel e, se me permitirem os convidados, eu vou dar prioridade à mulher, vou falar para a mulher, já que é primeiro as mulheres, ladies first. Eu perguntaria se, Beth Mambo, hoje, os avanços que a música gospel teve, já é satisfatório ou ainda pode-se fazer mais? Bem, nós estamos a caminhar bem. Eu acredito que Cristo deixou-nos um legado. E, aliás, nós aprendemos isso desde que nós conhecemos o Evangelho. Nós temos um Deus de excelência. E, então, com isso, eu quero dizer que nós podemos fazer mais. Estamos num bom caminho, mas podemos fazer mais. Nós queremos pessoas sedentas da palavra do Senhor. Nós queremos pessoas que venham a correr na casa do Senhor para louvarem e engrandecerem o nome de Deus. E, no entanto, eu sei que hoje já temos
verdadeiros adoradores, pessoas que já não só cantam com os lábios, mas cantam com o coração, têm uma vida voltada para Deus. E é isso que, na verdade, faltou mais no passado. Hoje já temos um número bem grande, cresceu muito. E eu sei que nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir ter uma Angola verdadeiramente cristã, uma Angola verdadeiramente adoradora. Tudo isso por conta daqueles que estão a levar o Ministério do Louvor a sério. Porque hoje há pessoas a jejuarem uma semana, ou se não mesmo mais dias, quando tenha uma atividade, um concerto gospel. Por quê? Porque nós queremos atingir, nós queremos moldar corações, nós queremos trazer pessoas para Cristo. Então, com a minha ajuda, a ajuda do irmão Gui, do pastor Gelson e todos os outros músicos gospel, nós vamos chegar lá. Eu tenho fé. Muito bem. Gui, eu direcionava a segunda questão para si. Quando falamos sobre o gospel e a evolução até onde nós chegamos hoje, de onde é que nós estamos a sair? É muito importante sabermos de onde saímos, devemos saber o que é exatamente este gospel. Há muitas perguntas que se pairam sobre o que é o gospel, a diferença do gospel, a diferença de gospel e sacra, tudo isso. Na verdade, para mim, música gospel é música evangélica, cristã ou mesmo religiosa. E como o pastor sabe, a religião tem grandes motivações na vida do ser humano, o indivíduo em si, sem ser o cristão. A religião traz uma estabilidade forte na vida do cristão. A religião faz aceitar a pessoa a si mesmo. Então a religião acompanhada do louvor, porque como sabemos a fé vem do ouvir a palavra do Senhor, e para nós solidificarmos a nossa fé, precisamos do louvor. Então nós saímos onde nos vou ensinar a palavra desde o berço. Nós sempre tivemos Nós sempre tivemos música gospel, mas claro, o gospel, como o estrangeirismo a palavra dizia, o gospel é evangelho. A música corretamente aqui dir-se-ia música cristã, evangélica, religiosa, tudo isso. Então nós saímos onde, desde a primeira vez, os missionários nos ensinaram a palavra de Deus, também ensinaram-nos a cantar, a louvar a Deus. Gospel é exatamente isso. Então nós temos poder de persuadir, poder de mudar, de estabilizar, poder de capacitar o ser humano a acreditar-se em si mesmo, porque estamos a levar a música cantada com a mensagem da salvação. Então, é tudo isso que eu penso a minha contribuição. O gospel, quando nós falamos essa palavra gospel, lógico que vem do inglês, que significa evangelho. Portanto, mas ele é um único estilo ou engloba todos os estilos? Sim, gospel não é estilo sequer. O pastor perguntou bem, engloba vários estilos. O que engloba vários estilos quer dizer que não pode ser sequer um estilo. Gospel é uma forma de estar na vida cristã. Pastor, eu queria só aqui dizer, o gospel deriva da palavra inglesa God spell, Deus fala. Então, nós, fazedores do gospel, somos pessoas que levamos a mensagem de Deus, a palavra de Deus cantada. Então, quer dizer que essa palavra de Deus cantada pode ir em vários estilos, desde que não escandalizem, porque as danças são criadas dentro dos estilos musicais. O silô, por exemplo, é uma música mais calma, uma música mais lenta, e se forem duas pessoas a dançarem o silô, o movimento é muito lento. Já o kizomba é um pouquinho mais acelerado, o samba é um pouquinho mais acelerado. Então, eu se trazer um reggae também, gospel, é aquele estilo que todo mundo já conhece. Eu acho que se não for um estilo que escandaliza, o gospel pode ser aplicado numa dessas vertentes. Mas no caso, Beto, eu perguntaria assim, um cantor gospel, um artista também? Sim. Bom, sendo um artista, nesse caso, pastor Noé, como pastor de igreja, permitiria que cantassem o cu duro dentro da igreja? Bom, eu sinceramente não. Não, por causa da própria estrutura do estilo de música. Eu acho que a adoração do nosso Deus eleva o elemento reverência a Ele. Ou seja, a nossa expressão corporal fala por si. A nossa adoração a Deus deve ser com base na reverência.
E o termo louvor significa exaltação. Se nós vamos exaltar a Deus, se vamos enaltecer a Deus, tem que ser com reverência. E o estilo de música kuduro, ele por si só, ao invés de reverenciar, portanto, a Deus, por mais que seja no estilo gospel, vai acabar reverenciando quem? O corpo da pessoa que o faz. Já vemos o estilo, como é que ele é expressivo, é muito agressivo na sua forma de se expressar corporalmente falando, e isso ofende os olhos de quem vê. As danças são sensuais. Muito sensuais. E as letras em si, elas não são, boa parte delas, eu já tentei ouvir alguns que tentaram música gospel, até na música gospel, eles tendem a enaltecer o homem. Portanto, o louvor ou o evangelho, ele deve enaltecer, acima de tudo, a Deus. O pastor tocou em algo sobre a dança que é sensualizada. E o gospel mesmo cá em Angola e um bocadinho por toda a África também, a nossa África é feita de muitas músicas folclóricas e trouxemos o gospel para dentro dessas músicas que são folclóricas. E essas músicas que são folclóricas, as danças eram sensuais, mas estão dentro hoje das igrejas e nem por isso as pessoas dançam de forma sensual. Será que o problema não é a dança ou a questão do estilo? Não, é o que eu disse. A forma como, o histórico da própria música, a forma como ela se dança, a expressão corporal. Se fosse dançar de forma diferente, poderia ir para a igreja vai deixar de ser Noé, pastor, e cantar o... Vai deixar de ser kuduro por causa da estrutura. Mas o que faz nesse caso, o estilo kuduro seria a dança ou a batida? Hoje, ambos. Quem criou a isso? conexão do louvor, do canto e da dança faz o kuduro. É um só. Mas as músicas folclóricas também, elas caminhavam com as danças também. Eu queria entrar por ali. Infeliz ou felizmente, toda dança que requer um movimento corporal, há uma sensualidade. Não, é excessivo, atenção. Toda dança precisa ser usada os nossos membros, Sim. mas não podemos exceder. O problema está quando a pessoa excede. E esse estilo de música tem essa particularidade. As pessoas excedem nos movimentos. Vou dar um Aí exemplo. torna-se muito Vou dar um exemplo. sexy, enfim. Posso me levantar, pastor? Sim. Pastor, levanta-se como esse homem. Jesus está passando por aqui. Jesus é. Eu não estou a exceder nada, só estou a encostar o meu corpo a ela. Então toda a dança, o pastor disse bem, o exceder pode não ser só em movimento, pode ser aquilo que vai na nossa cabeça realmente. A minha relação ao kuduro não é só o nome. A criação deste nome, segundo o fundador do estilo, que é o Tony Amado. Tony Amado. Eu tenho, ainda éramos putos, todos nós, eu vi no programa de televisão, Conversa do Quintal. Foi ali onde Tony Amado foi apresentar a primeira vez o tal dele. E ele disse, associou mesmo as nádegas serem duras. Ele mexia mesmo quando criou a dança, ele virava mesmo depois. É uma combinação do Kwassa, do Congo. Então ele diz mesmo que a dança era isso, combinação disso, tá. Mas até ali, o não exagerar, compreende-se. Mas e o nome? Qual é o nome? Louvado seja o nome não sei o quê. Eu queria falar, mas acho que vamos deixar o pastor Gelson falar. Pastor Gelson, eu perguntaria assim, cantar o gospel em kuduro seria um avanço ou uma regressão? Bem, é duro falar disso. Choque. Que pergunta, pastor? Eu acho que a parte mais difícil ficou consigo. Ficou comigo, mas, enfim. Eu creio que cantar, o que é que te leva a cantar neste âmbito? Porque eu tenho que usar as minhas armas. O gospel em si é uma arma de poder. É uma arma de tanto destruir como instruir. Fazer crescer, fazer subir, fazer descer. E eu preciso entender o porquê, o que é que me leva eu a querer cantar aquele estilo. Será que é para aumentar a fama? Ou para dar mais nome
Ou porque tem uma empatia com aquele estilo. É necessário eu analisar e saber, por exemplo, eu não consigo cantar. Não cantaria. Não. Fico no... Agora, se é para crescer ou para... Regredir. A própria música gospel em si, claro está que tem um objetivo, é para glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Jesus Cristo. E a minha questão é essa, será que nesse estilo, nessas batidas, consegue-se glorificar o nome do Senhor? O que é mais importante, a mensagem ou o estilo? Pastor, consegue. O mais importante é a mensagem, e o pastor Noé tem toda a razão nisso. Mas eu preciso saber que, de facto, estou com a minha música, porque eu vou responder por ela. Deus, quando vier descer, não vai perguntar pelos que dançam, vai me perguntar a mim, você quando fez isso, era para quê? Então eu tenho que entender que não, eu fiz isso, que era para si, Senhor. Era a minha mais alta expressão. Porque diz que Davi dançava. E quando dançava era tanto rebolo que as partes íntimas dele eram reveladas, eram expostas. Então, voltar para os dias de hoje, quer dizer que o mundo está a dar algo para o mundo que não é do mundo. Precisamos ver em como reverter as coisas. Né? Por exemplo, hoje em dia há aquele fumo de palco. Sim. Aquela fumaça é completamente espelhada na glória de Deus. Aonde que se fala de fumo, senão na Bíblia? Quando a glória descia, o que era notório e era mensagem para que todos soubessem que tem glória aí. Tinha fumaça. Hoje, quando você vê as crianças a dançarem aquilo, eu já tive... Você vê muita poeira, muito fumo, muita glória sendo dada a quem não é de direito. Perfeito. O período em que nós estamos no gospel, vocês que são músicos, no gospel, estão satisfeitos com a posição do gospel ou acreditam que ainda pode se melhorar em termos de qualidade, em termos de letra? Hoje as letras da música gospel e a qualidade da música que se faz já é satisfatória ou ainda pode se melhorar? Para quem? Para qualquer um de vós. Deve-se melhorar sempre. Quando eu conheci o pastor a primeira vez, eu tinha falado sempre, meu pai sempre ensinou que a dinâmica do mal cresce às vezes da mesma velocidade com a dinâmica do bem. E quem sabe fazer o bem deve fazê-lo cada vez mais e melhor. A conquista para um ser humano não é porque fiz um grande concerto, parei. Cada vitória é uma conquista. E quantas conquistas nós queremos? Várias conquistas. Por isso eu tenho dito sempre, podemos fazer cada vez mais e melhor. Preparando-se, estando na brecha, preparando-se, investigando cada vez mais, que a arte cresça mais. Então, eu digo que não estamos mal, mas poderemos estar melhor. Mas temos também poucos profissionais para o gospel, ou nem por isso? Eu acho que nem por isso. Pastor, eu quero dizer o seguinte. O nosso ministério, a resposta do nosso ministério vem de fora, dos terceiros. Porque eu acho que eu, como cantora gospel, é minha missão levar a mensagem do Senhor e ver alguma repercussão. Se eu vou cantar e no meio de 100 pessoas nenhuma se converteu, é porque não adianta eu continuar naquele meio dos músicos gospel, porque eu não estou a cumprir com aquela que é a minha missão. Porque a minha missão é de ir evangelizar. Precisamos sim fazer mais. Podemos até talvez não investir muito no lado acadêmico e sim no espiritual, porque se nós investirmos mais no espiritual, às vezes eu posso não ter aquela voz que atinge a última nota do piano, mas vou conseguir trazer pessoas para Cristo, porque eu estou conectada, eu estou virada para aquilo que é, na verdade, a essência do meu ministério. O gospel já teve um bom avanço. Eu hoje vejo as nossas atividades gospel, já há mais interesse das pessoas em virem. E eu acho que não é só porque vão ouvir a Beth Mamba cantar porque tem uma voz, é porque as pessoas estão mesmo sedentas, as pessoas já estão mais interessadas em conhecerem ou estreitarem aquela relação com Deus, com Cristo.
Então, enquanto eu ver que as pessoas estão interessadas em virem ouvir a palavra do Senhor cantada, eu vou dizer que estamos num bom caminho e precisamos sim trabalhar mais para acabarmos com o mundo das trevas, porque eu acho que Deus quando fez o mundo, era mesmo para lhe servirmos. Então as pessoas que estão na escuridão precisam vir. E a nossa missão como cantores gospel é a missão dos pastores que levam a mensagem do Senhor falada. Trazemos essas pessoas para Cristo. Então, E não acha que a música gospel está muito entre quatro paredes dentro das igrejas? Que poderia tirar muito mais a música gospel de dentro das igrejas? Eu acho que ainda há um certo tabu mesmo dentro dos nossos irmãos que fazem o estilo gospel, porque eu digo sempre, eu sou cantora gospel, mas não sou cantora da igreja. Eu não estou bloqueada à igreja. Se eu tenho a missão de trazer de tirar luz das trevas para a maravilhosa luz, eu preciso ir. Se eu continuar na igreja, onde os meus irmãos já conhecem Cristo, os que estão lá fora vão continuar lá fora. Então, eu acho que isso é uma questão muito particular, porque os que continuam na igreja sabem por que continuam na igreja. E os que saíram, saem, também sabem por que saíram. Ok. Nós já vamos voltar de novo à conversa, que está a ficar cada vez mais interessante, mas eu vou lhe pedir agora para nos abrilhantar com um número. Tá bem. Por favor. Por favor. Às vezes, quando estamos aflitos, queremos procurar outros deuses, queremos procurar outras pessoas, queremos procurar coisas que na verdade não ajudam. Então, eu creio em ti significa que em todos os momentos da minha vida, por crer em ti, Jesus, quando eu clamar, você vai me ouvir. Eu creio em ti é o título do louvor que vamos fazer agora. Amém. Creio em ti, meu Jesus, meu Senhor, minha salvação, do teu sangue provei, rocher do mel e libertador és. Em ti confiarei, em ti esperarei. Eu creio em ti, meu Jesus, meu Senhor, minha salvação, do teu sangue provei, rocher do mel e libertador és. Em ti confiarei, em ti esperarei. Se ondas de morte me cercarem, Senhor, se as torrentes de pilhão me assombrarem, se laços de morte me cingirem, Senhor, eu estando em angústia invoco ao meu Deus, clamarei a Deus e Ele me ouvirá. Ele em meu socorro vem. Clamarei a Deus e Ele me ouvirá. Ele em meu socorro vem. Aleluia. Sou o Senhor, digno é de louvor. Ouço e invoquei e Ele me libertou. Eu não temerei, seja qual for o mal, pois o meu Senhor poderoso Ele é. Sou o Senhor, digno é de louvor, pois o invoquei e
que me libertou. Eu não temerei, seja qual for o mal, pois o meu Senhor poderoso Ele é. E se ondas de morte me cercarem, Senhor, se as torrentes de pele me assombrarem, se laços de morte me cingirem, Senhor, eu estando em angústia, invoco ao meu Deus e clamarei a Deus e Ele me ouvirá. Ele é meu socorro, vem. Clamarei a Deus e Ele me ouvirá. Ele é meu socorro, vem. Clamarei a Deus e Ele me ouvirá. Ele é meu socorro, vem. Eu clamarei a Deus e Ele me ouvirá. Ele é meu socorro, vem. E 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 Ele é meu socorro, vem, 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 vem. E Ele é meu socorro, vem. E Ele é meu socorro. Vem. Amém. Daqui a pouco nós já voltamos, vamos para um curto intervalo, alguns segundos já voltamos. Deus lhe abençoe. Saudações, oi. Hi, this is David Malapo. Looking forward to being with you from the 27th to the 29th of July 2016 in Luanda, HCTA. We will be leading the I Can Leadership Program, and we would like to invite presidents of companies, general managers, directors, people in human resource management. We believe that we'll be able to inspire you, to encourage you, to even make you have a different view in the area of leadership. Dr. John Maxwell was right. Everything rises and falls on leadership. So we're looking forward to being with you. I'll be with my team, Dr. Hardis Pretorius, Professor Amen, Dr. Richie Achuku, and of course my wife, Dr. Mamiki Molapo. So again, see you July 27th to the 29th at Luanda HCTA. See you there. Obrigado. Bem-vindo de volta ao programa Conexão Divina. Falávamos antes de ir ao intervalo, antes da Beth intervir musicalmente, sobre a saída dos músicos gospel para fora, para ir, portanto, anunciar o evangelho lá pela fora. A minha questão é desafio hoje para o gospel e cantar nos eventos onde tem músicos seculares? Pode-se cantar onde há outros músicos seculares ou não se pode cantar neste lugar simplesmente em ambientes onde tem gospel? Se passar me permite, Se acha bom? Tenha bondade, querido pastor. é algo muito satisfatório ouvir esta pergunta N vezes e eu respondo: deve sim. Por quê? Porque lá fora é uma capacidade de influenciar. Se você está pronto, porque temos que ver a prontidão de alguém que vai cantar ali. Porque às vezes ele sai, vai para aquele lado e depois é influenciado para ficar. Então eu tenho que saber que tipo de batalhas eu seleciono para mim. Aquela é uma batalha.
E pelo que eu saiba, a vida cristã é um combate, uma luta, aonde todos nós estamos a pelejar, não para ganhar, porque estamos a lutar na nossa vitória. Agora, é uma conquista. Por quê? Porque aqueles é um público-alvo. Eu já fui inúmeras vezes em lugares que a pessoa diz que aí não é um lugar designado para você estar. Ok, agora me pergunto qual é o lugar designado para eu estar. Por quê? Porque amanhã, quando nós nos casarmos, vamos ir num salão onde o ímpio casou-se. E no hotel também do ímpio. No hotel também onde o ímpio ficou. As nossas atuações ou os nossos eventos são feitos em lugar onde os outros têm feito. Agora, interessa o que é que nós fizemos do lugar. E eu tenho visto, aliás, fui numa vez, a convite não de alguém que seja propriamente cristão, mas eles gostaram, né, e disseram assim, nós queremos te ter ali. Eu disse, bem, para me ter ali não é problema, eu vou. Mas tem de ver a questão profissional. Vocês têm de ter aquilo que é necessário para nós conduzir de forma agradável, aprazível para todos os ouvintes. Porque há uma mensagem, na verdade, que precisa ser passada. Agora, eu vou trazer a mensagem para aqueles que já estão salvos, precisam deles mais ou menos do que os que estão lá do outro lado. Então, fica aquela questão, quem precisa de facto ouvir mais a música gospel? Os que estão na igreja ou os que estão fora? Gui, pode-se fazer cantar nos shows onde tem cantores seculares, mundanos, simplesmente? Peguei outras palavras, estar preparado para não trazer as influências de fora para dentro, e o que se tem visto também é isso. Querem mais? Cessa. Como é que é? Como é que é? Faça um barulho! O cristão tem expressões de cristão. Dá um júbilo de glória. Então, isso não é mal. Jesus Cristo é o maior evangelista que nós temos. Ele veio, ele desceu, fez-se carne e fez-se tudo para que os perdidos fossem ganhos. Mas foi preciso ele ir até, Marcos 16:15, a ir até os confins da terra a pregar o evangelho a toda. Mas Jesus Cristo não se transformou em ímpio, não trouxe os hábitos do mundo para aqui. Ele levou, deixou, influenciou e voltou a ser Deus. Então o perigo é este, se não estás preparado, não vás. Eu confesso-te que há muitos sítios onde me convidam, tenho que orar várias vezes para ir lá, porque às vezes não me sinto tão bem assim, mas porque isso é com todos nós. Às vezes nós não temos vontade de cantar, não temos vontade de fazer alguma coisa, mas temos uma obrigação, temos um chamado, temos que cumprir o chamado. E quem nos capacita é Deus. Eu só digo, atenção a quem faz isso, muitas vezes, não me tragam influências de fora. Começa, gesticular, falar, vestuário, apresentação, irreverência. Então, não nos façam falar mal nós os cantores gospel, porque o que se tem visto, quem faz isso, a conversa que ele faz lá fora é a mesma conversa que ele faz na igreja. Mas na verdade já tem muitos colegas do gospel que já têm... Eu faço isso, eu canto muitas vezes no parlamento, canto muitas vezes nas conferências, canto em muitos sítios, mas onde quer que eu vá, meus amigos, seja com o Presidente da República, Sua Excelência José Eduardo Santos, seja com a Primeira-Dama, seja com os partidos políticos, eles sabem que eu sou um servo do Senhor. Eles sabem, tem que saber. Quando eu estou com eles, a primeira coisa... Eu transmito isso. E não trago da política para a igreja. Então, quando eu vou cantar no Kazenga, ou vou cantar no não sei o quê, então é só isso que eu quero. O que as pessoas têm falado, o que as pessoas têm... Já ouvi a palavra. Vai falar Beto, depois fala o que as pessoas têm feito é que têm visto, se calhar, algumas pessoas que trazem alguma cultura de fora e que depois não sabem, mas tu és de onde? Tu és mesmo de lá ou de dentro? Então, façamos isso. A nossa maior obrigação é que nós temos que ir até os confins da terra pregar o evangelho a toda a criatura. E ele veio para que os estavam perdidos e não para os que estão achados. Pastor, qual é a intenção
que a pessoa que me convidou para ir neste lugar tem. Ponto 1. A minha resposta é sim, eu aceito. Às vezes é nossa oportunidade para irmos naquele lugar, pregarmos a palavra de Deus e trazermos pessoas para Cristo. E naquele lugar, tá a beber cuca? É mesmo ali. Vai mesmo cantar o teu louvor. Tá a fumar? É mesmo ali. Às vezes Deus age de forma surreal. Nós às vezes não percebemos. Você vai ver bêbados, drogados a se levantarem daquele lugar para aceitarem a Cristo e virem servir a Ele. Também desviados. Exatamente. Todo tipo de pessoa. A preparação é sim importante. Você que vai naquele lugar, você está aí na lama. Tem que ter cuidado. Você está aí Prepara-te num mesmo bem. lugar, né, Já. que está muito sujo. E se você não tiver preparado, pode sair daí sujo também. A ideia é o quê? Ir lá, levar o teu brilho, Dá-me mesmo, rouba resgatar, mesmo. mostrar que, independentemente de ser um lugar onde tem pessoas a fazerem, a desfazerem, você está aí lá levar a luz divina, você está aí levar. Por isso é que nós devemos mesmo ser espelho. Você quando vai ali tem que levar a imagem de Cristo pintada. As pessoas têm que olhar para ti como alguém diferente. Alguém que cantou, por exemplo, um cantor secular e tu vens a seguir. Ele tem que notar diferença. Ele tem que ver que... Não, eu fui convidada no ano passado a ir cantar numa atividade sobre os 40 anos da independência do nosso país e tal. E a pessoa que convidou-me disse, olha, vais cantar o hino nacional e depois podes fazer os teus temas. Eu, noutra hora, ficava muito receosa, porque as pessoas que vão nesses lugares, parte delas não são cristãs melhor, e cantas assim músicas cristãos, né? Cristãos, muito obrigada. E vais cantar assim músicas, louvores, ninguém vai olhar para ti. Então vais já assim pegar um tema que é pronto, para agradar e tal. Mas eu vi que não, eu não estou a cumprir com o meu papel. Tipo, eu só estou com um nome diferente, mas a fazer as mesmas coisas que as outras pessoas cantam. Eu cantei o hino nacional e cantei as minhas músicas e eu vi que as pessoas gostaram. A mensagem E passou. a mensagem ficou. Gostam. E pronto, eu vi que não, tem que ser mesmo assim. Nós às vezes não queremos ser confrontados com a verdade porque pesa, é pesado mesmo, mas that's the way to go mesmo. Aquele é o caminho que nós devemos ir. Eu não nego, podem me convidar para ir Nós cantar. também não, nós Não, concordamos. também não. Então, o pastor não é. Ok. Como pastor de igreja, pode. Não, eu primeiro quero aqui fazer na verdade, trazer algo que a Beth Mambo disse, que é algo que deve ter muita atenção, e depois acabou levando isso para uma conversa, portanto, dos gospel. Eu fico muito medo de cantores desigrejados, pastores desigrejados. Isso aqui é terrível. Essa coisa de cantor se emancipar e não depender de igrejas é terrível. Portanto, temos que ter muito cuidado quando nós falamos da questão das paredes. Se o cantor quer ter nome, quer ser conhecido pelas músicas que louva, não precisa sair da igreja. Eu acho que a igreja é um dos melhores lugares para a propagação do evangelho. Por quê? Porque aqui há replicância, vai se replicar o que se canta. Nós conhecemos a irmã Sofia hoje, o Gui Destino, não é cantando na rua. Conhecemos cantando dentro da igreja ou das igrejas, não é pulando da igreja para a rua. Mas agora, se nós não prestamos atenção nisso, se a igreja não controlar este movimento itinerante dos cantores, vai ser um caos, porque ele vai se prostituir. Hoje já temos muitos cantores gospel desigrejados. Claro, isso é perigoso. Vai se prostituir, vai Tem fumar, vai cantores beber. que cantam e que não têm igreja, que não tem um pastor, não tem um líder. Temos sim, claro que há. Eu já Claro ouvi que há. falar. E eu já vou passar a palavra aí. E essa é uma preocupação muito grande. E esses, de facto, quando vão nesses shows, claro que apresentam aquilo que eles têm estado a fazer. Então, façam barulho. É um faça que não acaba mais. Então, há uma grande diferença entre cantores gospel, propriamente dito, no verdadeiro sentido da palavra, que servem ao Senhor, e cantores... Servem em uma igreja. Tem um Claro, pastor. tem um pastor que lhes controla, que lhes prega o evangelho, que a sociedade sabe onde recorrer em caso de falcatruas e companhias limitadas. Tem testemunho. Claro, tem testemunho. E daqueles que vão simplesmente cantar.
Esses que vão simplesmente cantar têm estado a manchar o nome daqueles que de facto têm servido numa igreja. Todo cantor gospel, por mais que seja influente, eu acho que deve servir numa igreja, ok? Receber os convites para ir cantar e tudo mais, mas ter sempre alguém, um líder espiritual. Claro. Se ele serve a Deus, não adianta ficar em casa, não é? E achar que não, eu sirvo a Deus em minha casa. Isso não funciona assim. Eu acho que deve sim procurar um sítio para louvar, em que o pastor lhe recebe, lhe cuida, vai pregar a palavra. Até os pastores. Porque não falo só isso para os músicos, porque falo também para os o pastores. cantor gospel, ante tudo, também é uma ovelha. Claro, Ovelha. claro. Eu queria dizer, eu já- É aí justamente onde ia falar. Eu já fui conotado, irmã Sofia, Bambila, não sei, talvez Dodô Miranda, o facto de aparecermos muitas vezes que nós não temos igreja. Eu garanto e confirmo aqui em público que Bambila, Dodô Miranda, Miguel Buila, irmã Sofia, eu e irmã Sofia somos da igreja IEPA. Meu pastor é pastor Massamba. Eu sou diretor da música na minha igreja. Eu faço 2 domingos igreja local, 2 domingos fora para corresponder à minha. Então, eu, por exemplo, já ouvia falar disso, que o irmão Guilherme é desagrejado. Como é que é? Desagrejado. Pronto, há algumas mentiras que aparecem Sim. mesmo. Então, vão, Igreja Evangélica Batista em Angola, o secretário-geral é o pastor Castro. E o meu pastor é pastor Massamba, minha paróquia é na Samba Camuxiba. Sou diretor da música 2 vezes na igreja, domingo 2 vezes fora da igreja. Então essas coisas É também... importante que se esclareça isso. Sim, também, é bem importante. claro, Eu estou a claro, fazer claro. teologia. Para fazer teologia, eu tenho que ser enquadrado. O meu pastor tem que escrever uma carta para o Instituto Superior de Teologia para que eu seja aceite. Sim, sim. Mas daí a chamada da atenção, porque nem todos que vão cantar música gospel são realmente cristãos. Hoje o que acontece, e é uma coisa muito interessante também. Não, mas será que nós aqui já temos profissionais da música gospel? Ok, é necessário também distinguir o que é ser profissional. Vamos lá. Porque o profissionalismo é uma atitude, é uma exigência. Tem a ver com aonde está desenhado o padrão. Porque, não há padrão mais alto. O padrão mais alto é Deus. Por exemplo, se nós falar que Jesus é o profeta maior, então faz de Jesus quem? O Jesus profissional e o profeta menor quem? Um amador? Né? Só comparado, é ridículo comparar isso, mas nesse sentido, quem é o menor, quem é o maior? E Jesus depois chega no menor e é a criança. Mas eu acho que os Maior- músicos maior- gospel maior é a criança, mas Não, eu acho que todos que estão aqui pertencem a uma igreja. O pastor Pertencem a uma Gelson, igreja. eu sei que é importante que vocês são uma igreja, a Beth também, obviamente, tem uma igreja, tem um pastor. Mas pergunto, na questão da música gospel, o pastor não disse que tem pessoas que não são crentes, mas entram na música gospel. Obviamente, porque pela via profissional, quer ter algum retorno financeiro. Por essa razão que eu perguntava, hoje já tem cantores gospel Viver da profissionais, pessoas que vivem de facto da música gospel. Sim, o meu caso, é música só, quer dizer, é música, né? Eu sou produtor de música, professor de música, compositor de música, artista gospel de música. Então, não é só cantar, não é muito fácil viver, ou seja, esperar materialmente como os pastores, por exemplo, são. Aí está, Ainda outra não. coisa, ainda não. Então, pastores de igreja, por favor, ou servos de igreja, pensem também nisso. Olha, esta igreja, já vim aqui algumas vezes, eu sei que os músicos, alguns músicos, olha, os músicos estão aqui, eram meus músicos. Mas eles disseram, um músico dele disse, olha, eu tenho um projeto grande na igreja do pastor Ismael, irmão Gui, por vários motivos, se não me vis mais, eu estou a exercer uma profissão, um trabalho na igreja do pastor Mas Ismael. é o seguinte, Tá bem? Então, há muitas vezes, pastor Jair, vamos cantar num sítio, numa igreja, a pessoa sabe mesmo, aquele aí é músico. E não tem mais nada para fazer. Só para abençoar aquele irmão. Ainda lhe faz muita pergunta, faz não sei o quê. Quando tem, tudo bem, mas quando não tem. Fica livre de fazer Quando não falar, tem, por favor. quando não tem. Mas quando tem, não pergunta mais. Irmão Gui. Abençoação já, tá vendo? Eu acho que quando falamos de cantores profissionais, estamos já a associar aqueles que têm remuneração, que vivem da música. Sim. Nós ainda temos muito tabu relativamente a esse assunto. Mas Muito tabu relativamente a... Nós ainda encontramos irmãos que se escandalizam pelo facto
de um cantor gospel, por exemplo, ir para uma atividade. Eu, por exemplo, quando vou cantar numa igreja, eu não cobro. Eu também não cobro. Obviamente. Mas Aliás, E essa é uma questão, essa é uma questão interessante. Pode-se cobrar para ir cantar na igreja ou não? Na igreja, Acho que isso é muito eu não individual. cobro. Pastor, acho que isso Não é individual. Eu digo- Não é eu digo individual. assim. Acho que é exagero da parte de quem cobra. Eu digo assim. Não, é verdade. Eu digo Eu assim. acho que sim. É assim. É o seguinte. Eu digo assim, para cantar num casamento, posso dizer aqui, casamento, concertos pagos, cobro 300 mil kwanzas. Eu, mais alguns músicos, casamentos, shows gospel de grandes dimensões, galas, tudo quem tem material, ou seja, fins lucrativos, eu tenho um cachê de no mínimo 300 mil kwanzas. Eu cobro isso. Para cantar na igreja, nunca Mas cobrei a nenhum. eu quero chamar aqui nenhum dois pastor. aspectos. Quero chamar aqui dois aspectos. Primeiro, os pastores não se profissionalizam. O pastor que se profissionaliza comete um grave erro. Agora, não. Eu vou chamar. Não, fala-se do viver daquilo que faz do ofício. Viver do ofício. Eu percebi perfeitamente da questão de viver do ofício. Agora, o ofício não pode tornar material nem carnal. Esse é o que é o grande problema quando nós falamos da profissão, de levar É isso que o a música pastor disse gospel também, é como isso que o pastor profissão. disse, é isso que- Muitos cometem um erro. Muitos pessoas. cometem um erro de quê? De darem mais atenção, quer dizer, querem viver da música e fazem disso um cavalo de batalha, chegando na igreja estabelecer preços de 500 mil kwanzas, 50 mil kwanzas. Isso há. Deixa eu acabar com meu raciocínio. Isso é exagero. Isso é um Deixa mais exagero velho falar. Deixa mais velho que não falar. acaba mais. Quando eu vou. Mais velhos. Depois do que fala Beto. Mas Eu tem vou- ou eu não vou tem? uma gala. Tem ou não tem? Cobram 500 mil, 50 Tem pessoas que mil, cobram? 100. A A mim não, a mim não sei. Por isso é se que eu disse existe. que é uma questão individual. Galas. Nós que estamos aqui já a assumir. Galas. Nós não cobramos na igreja. Galas cuja entrada são 15 mil kwanzas. Claro. Hã? Eu cobro. Também cobro. A gala que. Mesmo que se apesar- for 2 olha, mil kwanzas. tem- Sim, mas bom, eu digo, nunca ninguém me pagou isso. Eu cobro 300, mas infelizmente nunca ninguém apareceu. Só o Estado mesmo que me paga esse dinheiro quando eu preciso. Mas nunca ninguém disse que cobro 300 no casamento. Chora sempre, mas não sempre, nem sempre eu deixo de cantar. Na igreja. Tem esse mais velho cá, fala, Sim, calma é aí. para apoiar. Na igreja eu não cobro. Mas eu digo ao Senhor, se tu tiveres, a oferta que tu tiveres para me oferecer, eu vou aceitar. Não vou negar, vou aceitar. Mas eu não exijo que me paguem, não sei o quê. Mas eu digo, é bom abençoar as pessoas. Não, As pessoas banalizam penso que muito. o que se pode fazer referência aqui são as condições. Preparar. Por Pastor exemplo, Gelson, nenhum As de pessoas nós. banalizam muito o nosso trabalho. As pessoas Não, banalizam não, muito a não. música gospel. Pastor, vou chegar aí. Bete Mambo, não, não, Banalizam espera. muito Estava a falar a pessoal de quê? De música. igreja, pessoa, igreja ou pessoa. Algumas igrejas Não. também. Não vamos aí, porque assim, eu penso o seguinte. da seguinte Igrejas e forma. pastores banalizam muito a Não. música gospel. Eu disse, Alguns. Alguns, sim, sim. Algumas pessoas. Eu acho que é o vivo seguinte. Isso, pastor, desculpa cortar. Eu vivo isso. Há irmãos que ligam, por exemplo, né? Eu também não tenho condições. E está aqui o Mano Gui, está aqui o Gelson. Nós temos pianistas que cobram. Claro. Temos 500 guitarristas dólares. que cobram. 50 mil guitarra kwanzas. baixo que cobra. 50 mil baterista kwanzas. que E vai levar isso tudo cobra. para a igreja porque essa igreja tem. A igreja pode fazer. Não. Sim. Não, na igreja Sim, não, na igreja- é assim. Não, Elizabeth mesmo, da a Mambo está a igreja. falar da igreja. Ah, não, tá bem. Na igreja não precisamos levar tudo isso. Eu acho que. Não, eu estou a englobar todo o Não. nosso trabalho dentro e É assim, fora da você quando igreja, recebe um pastor. convite de uma igreja. Não, eu estou a falar dentro e fora da igreja. Pastor, Não, deixa eu só não acabar confunda, com- porque Pastor, assim senão vai agora confundir a você cabeça das pessoas. Dentro da igreja, cobras ou não? Não cobro. Então não cobra, não pode levar todos os músicos para cá. Não, Não, eu tô fazer como falando- que vai pagar essa gente? Eu estou falando da Como é que você vai própria pagar essa vida, gente? Eu estou falando da própria vida. como Fora cantora. da igreja, cobras. Tá bem. Pode levar essas pessoas porque vão ser pagas por Eu isso. estou a Dentro da falar- igreja, eles cobram, tu sabes cobras, não podes levar. Tá bem, Então vais ter pastor, problemas eu a sei. ti Eu estou e vais a causar falar problemas para a igreja. Como cantora gospel, como música, como minha carreira e levando o ministério do louvor. É o seguinte, eu tenho, mesmo dentro da igreja, eu venho com a minha banda. Uma ou outra vez é que, por exemplo, se o pastor fizer o convite um mês antes, eu vou dizer, tá bem, pastor, eu, como tenho músicos que me cobram para tocar, o pastor pode organizar os músicos da igreja ensaiarem comigo para tocarem no culto.
Porque se eu tiver que trazer a minha banda, eles me vão cobrar e eu não tenho como pagar. Algumas igrejas que eu já fui, no final do culto, no final da atividade, obrigado, Ministério Aleluia, tem sempre, eu digo ajuda porque os meus músicos precisam de táxi, vivem longe. Mas tem obviamente essa questão e Não o é pastor preço estabelecido, não falo eu do preço estabelecido. Falo da questão de qualidade de música. Quando nós estamos a falar de qualidade, obviamente que levar os músicos para dentro da igreja aumenta um bocadinho a qualidade. Agora a minha questão é, pastor Gelson João, esses músicos que cobram são ímpios ou são crentes? Eu, como não conheço quem que cobra, Não, eu falo desses do guitarrista, do tecladista, portanto, esses são crentes, porque nós estamos a falar do músico aqui que não deve A cobrar. culpa não é deles, pastor. É necessário saber, por exemplo, A eu culpa não é forjo, eu pessoalmente, eu forjo os meus. Pode chegar e não dar conta do recado de princípio, mas daqui a 3 anos não é a mesma pessoa. Porque andar comigo tem que evoluir, né? Porque eu sou chamado para evoluir, sou chamado para multiplicar. Aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, eu tenho que prestar contas, né? E o músico também tem que prestar contas. Por exemplo, eu não posso ter um músico que está a tocar coisas que tem que ir na escola. tem que aprender. Vai na escola. Não pode ser um desafinado. Quantas vezes eu vim cá cantar na igreja do Também tu pastor? vai gostar Acho que umas 4, 5 vezes. Umas 4, 5 vezes. Sim, Quantas sim. vezes já cobrou, pastor? Nunca cobrou. Mas fale sem voz alta, pastor. Quantas vezes? Não. Quem nunca cobrou. Pastor, nós já vamos terminar. terminar, mas eu quero deixar aqui algo bem patente. Nós, músicos gospel, somos sim, pertencemos a uma denominação religiosa, mas muitos de nós levamos a música. Eu, por exemplo, quero um dia deixar de trabalhar para o governo e servir a Deus só. Se eu vou servir a Deus só, é porque eu vou viver daquilo. E, no entanto, eu nunca vou cobrar para ir cantar numa igreja, mas em atividades remunerativas eu vou sim cobrar. Agora, também abrir um pouquinho a mente dos nossos irmãos dentro da nossa própria comunidade. Abençoem. Abençoe, porque nós vivemos daquilo, pastor. Abençoem. Desculpa só, pastor. Eu se vier aqui. Eu não falei nada. Sim, eu se vier aqui. O que é que se passa? Estás Sim, preocupada mas comigo? eu se vier aqui, por exemplo, nós também investimos, isso não tem nada a ver com vaidade, porque o nosso Deus também é bonito. Eu preciso tomar banho para vir aqui, eu preciso. Você toma banho do meio. Exatamente, preciso. É água, é a própria Ou seja, roupa, é o você próprio tem que ser caro. sapato, é o próprio táxi que eu vou apanhar, é o combustível, tudo isso envolve. Mas assim, isso justificaria a cobrança nas igrejas? Porque quando nós Não estamos a falar das igrejas... Não. nós estamos Eu estou a falar de servir dizer, por isso é que eu disse abrir Deus, um pouquinho a mente. Nós não temos nas igrejas, às justifica, vezes, ação de graças que nós recebemos, por exemplo, né? Vem alguém e diz, pastor, eu domingo passado fui tão abençoada e eu tenho aqui isso para o pastor. Por exemplo, traz um envelope. Me senti abençoada e a maneira que eu achei de dar gratidão a Deus, ou pelo que Deus fez através do pastor, é esse envelope que está aqui. O pastor não está a cobrar. A irmã viu mesmo, tipo, é trabalho. O pastor também. O pastor também. Pastor, Sim, é chamado. eu acho Mas que eu a acho que o igreja pastor foi hoje- estudar. acho que a O igreja pastor, se hoje calhar, nessa- teve alguma estamos a falar- formação estamos a falar- no ramo da acho que a teologia, igreja nesse adquiriu campo, nesse conhecimento e quesito, investiu nisso. acho que a igreja nessa questão de abençoar tanto os pregadores quanto os músicos evoluiu muito. Mas vamos ser sinceros. Cantei na tua igreja, pastor. Que Não, canta? não, claro, evolui muito. Mas é o seguinte, alguns músicos, cantores gospel, deixam a desejar, porque eu ouço preços absurdos. Mas quer pastor é dizer, que ouviu ou lhe não, contaram? eu pastor paguei, foi- já paguei. O pastor- irmão pastor cobrou já para ir pagou, cantar na claro, igreja. claro. Então E foi- isso é uma e questão foi- muito não, pessoal. ainda bem que não foi nenhum de Uma questão vocês. muito pessoal. Ainda bem que vocês não, ainda bem que não foi nenhum de vocês, mas estou para deixar isso claro. Claro, o que acontece? E ainda por cima. Pagou quanto? Vamos já falar disso. Ainda por cima, o que acontece? O que acontece? As pessoas não têm em Chama nós, conta, nem íamos colega cobrar. Elizabeth, as pessoas não têm em conta que, portanto, a igreja em si, ela deve ser observada de vários sentidos. Nem todas as igrejas têm a mesma capacidade, por exemplo, para pagar alguém que peça 50, 100, 200 mil kwanzas. Se a igreja não tiver condições, esse músico não vai cantar. Vamos ter que terminar exatamente com essa frase. O dia que todos os gospel, todos os músicos gospel virarem para a cruz, todas as coisas ficam resolvidas. Glórias a Deus por isso. Infelizmente nós não temos mais tempo, nós vamos terminar o nosso programa. Quero agradecer a todos os convidados. Muito obrigado pela vossa presença. Conto, obviamente, com vossa presença em outras oportunidades.
Para já vamos convidar o pastor Gelson João para intervir com uma música, nos abrilhantar enquanto nós terminamos o nosso programa. Deus lhe abençoe ricamente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e que segure essas palavras e todos os assuntos que foram debatidos aqui. Tomara Deus que esteja a nos ouvir, cantores gospel, e que haja uma transformação, principalmente aqueles que cobram. Deus ricamente lhe abençoe em Cristo Jesus. Como é tão forte a sua presença neste lugar, Senhor Jesus. Como é tão forte a sua presença neste lugar.